pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha na Academia de Estudos Fernandinho Beltrão, Claudinho Júnior na área, galera. A aula de hoje é sobre sequências numéricas, conceito, tipos, termo geral, que servirá como base para a aula de progressões aritméticas, como também geométricas, então que serão as nossas próximas aulas. Tá? São dois tipos de sequências, em particular, bastante utilizadas aí no ensino médio, ok? Beleza. E falando um pouquinho sobre sequências, então, vou colocar umas sequências aqui que aparecem muito no cotidiano aí das provas. Então você tem, por exemplo, uma sequência, um subconjunto de naturais, por exemplo. Aí nós chamamos aqui o número 1 primeiro termo, o número 2 ele é encontrado adicionando uma unidade ao primeiro termo, então é uma sequência aditiva, número 2. E assim por diante. O número 3, você pega o número 2, soma uma unidade, que na verdade o número 2 ele foi adicionado uma unidade ao número 1, que dá o número 3. De forma que você tem que generalizar isso, então você tem que encontrar um termo geral. O termo geral seria o primeiro número, mais um, e assim N vezes. Então, na verdade, aqui N vezes o número 1, de forma que você generaliza. Então, por exemplo, o primeiro foi o número 1, o segundo elemento foi pego o número 1, ele foi adicionado 2 vezes. O número 1 foi adicionado 3 vezes, e aqui o número 1, generalizando, ele foi adicionado N vezes. Então, a N, que é igual a N, nós chamamos de fórmula do termo geral ou fórmula de formação dessa sequência, ou lei de formação, ok? Então, a N igual a N. Convém testar, do tipo, no lugar de N você coloca o número 1, é o número 1, A2 é 2 e assim por diante. Tá? Vamos colocar outras sequências aqui. Vou colocar a sequência de um subconjunto dos pares, por exemplo, 2, 4, 6 e assim por diante. Também é uma sequência aditiva, você está somando duas unidades para encontrar os próximos elementos. Depois nós vamos dar nomes a essas sequências, tá? Onde o primeiro termo aqui é o número 2, o segundo termo aqui que foi o número 4, que foi adicionado 2 uma vez, tá? Então nós temos aqui o número 4 como resposta. O número 3 aqui foi o número 2 3 vezes, tá? Que é o número 6. E assim de forma que você generaliza para N vezes. Então, o número 2 será adicionado com ele mesmo N vezes. Então, a generalização é N, que é 2 vezes N, tá? O número 2 aqui foi adicionado a ele próprio, então N vezes. Aí convém testar. Então, o A1, por exemplo, aqui, se você colocar o A1 aqui no lugar de N1, fica 2 vezes 1, que é igual a 2, que é o seu primeiro termo. O segundo elemento será 2 vezes 2, que é igual a 4, e assim por diante. Certo? Então, por exemplo, aí a gente considera aí um subconjunto dos pares. O conjunto dos ímpares. 1, 3, 5 e assim por diante. Também é uma sequência aditiva, onde você está adicionando duas unidades ao termo anterior para encontrar o próximo. O primeiro elemento é o número 1, o segundo elemento aí é o número 3, que foi pega o número 1 e adicionado duas unidades para encontrarmos o número 3. Terceiro elemento, você tem aí o número 1 mais 2 para dar igual a 5. De forma que você tem que generalizar. Agora, para você generalizar, você precisa entender qual que está acontecendo. Então, por exemplo, o número 2 aqui foi adicionado 0 vezes. O número 2 aqui ele foi adicionado uma vez só. O número 2 aqui ele foi adicionado 2 vezes. No terceiro termo, o número 2 foi adicionado um número a menos, ou seja, 2 vezes. Então, ó, no primeiro termo dá 0 vezes, no segundo 1, no terceiro 2, então no enésimo termo, então o número 2 ele será adicionado N menos uma vez, tá? Então, e fazendo a distributividade aqui, então você multiplica 2N, multiplica menos 2, e aí você encontra aqui como solução 2N menos 1. Então você tem aqui a lei de formação dessa sequência como sendo a N igual a 2N menos 1. Usando a primeira posição aqui, por exemplo, você verifica que colocando o número 1 aqui, então dá 2 menos 1 que dá 1. 2 vezes 2 dá 4, menos 1 que dá 3, que é para a segunda posição. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então essa lei aqui, que a gente chama de lei de formação, faz com que você encontre qualquer elemento em qualquer posição da sequência aí mencionada. Tá? Então vamos ver outro exemplo de outra sequência, por exemplo, a sequência dos múltiplos de 2, por exemplo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 16, assim por diante, onde essa sequência aqui segue uma lógica multiplicativa agora. Então, por exemplo, o primeiro termo dá 2,
O segundo termo, você pegou o número 2 e multiplicou por 2 para encontrar o elemento. Então, para encontrar o elemento da frente e o elemento que virá, você sempre pega o termo anterior e multiplica por 2. Então, por exemplo, o terceiro termo vai ser 2 vezes 2. Vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, que dá 8 para o terceiro termo. E se você generalizar, então, para um enésimo termo, então você pensa o seguinte, ó, aqui é 2 a primeira, a posição tem a ver com a posição. 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado, 2 a terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2. Então, o número 2 ficará multiplicado por 2 aqui, n vezes. Né? Então, você tem aqui 2 elevado a n como sendo um termo geral. Então, por exemplo, nessa sequência de números aqui, o termo geral aqui, a n, 2 elevado a n, onde você pode testar. Por exemplo, o primeiro elemento aqui, você coloca o a1, é 2 a primeira, que é 2. O segundo elemento é 2 ao quadrado, que dá 4, e assim por diante. Então, isso aqui é a lei de formação. É a lei que forma essa sequência aí, tá certo? Então, você tem que tomar cuidado, porque a lei de formação às vezes aparece para encontrar os elementos, e às vezes aparece para você encontrar somas. Então, por exemplo, vou dar uma lei, tá? Ele diga que é a soma dos elementos. Suponha que é n ao quadrado, por exemplo. A soma significa o seguinte, ó, a soma de um elemento é o próprio elemento, é o primeiro. Então aqui, no lugar de n, você colocar 1 ao quadrado é 1. Agora, se você colocar no lugar de n 2, você estará somando dois elementos, tá certo? Então você está somando o primeiro com o segundo. Então quando você coloca ali no lugar de n o número 2, está somando o primeiro com o segundo, aí você coloca 2 ao quadrado, que isso é igual a 4. Aí você tem aqui que o primeiro termo você já encontrou, que é o número 1. E aí você pode encontrar o segundo termo, então. O segundo termo como sendo 4 menos 1. O segundo termo é igual a 3, tá? Então tem que tomar cuidado se a lei de função, a lei de formação, desculpa, eu não falei de função ainda, que a lei de formação é de soma ou do próprio elemento. Se for soma, é que você estará somando, tá? Então, por exemplo, usando essa mesma expressão aí, você soma, por exemplo, 5 elementos, tá? Já que é uma expressão que representa soma, então você está somando aqui A1 mais A2 mais A3, mais o quarto elemento mais o quinto elemento. Tá? Por exemplo, se você quiser descobrir quem é o quinto elemento, você pode, no lugar aqui, você fazer assim, ó, soma esse aqui é a soma de 4 elementos, olha só, mais 1 a 5, quinto elemento. Então, a soma de 5 elementos menos a soma de 4 elementos dá o quinto elemento. Então, se você fizer 5 ao quadrado, que é a soma de 5 elementos, menos 4 ao quadrado, que é a soma de 4 elementos, você descobre o quinto elemento dessa sequência. Então, 5 ao quadrado dá 25, 25 menos 16, isso dá igual a 9. Tá? Então, você tem aí 25 menos 16, que é igual a 9. Você encontrou aí o quinto elemento dessa sequência, tá bom? Então vamos fazer alguns exercícios para a gente treinar essa parte aí antes da aula presencial, tá legal? Então vamos primeiro fazer a questão número 1, que é uma questão onde ele pede aí para que você calcule aí o termo geral ou o enésimo termo de uma sequência, tá? E ele pede para que você faça o seguinte, ele diz assim, uma pessoa desejando recuperar a forma física elaborou um plano de treinamento que consistia em caminhar 20 minutos no primeiro dia, 22 no segundo dia, 24 minutos no terceiro dia, e assim sucessivamente. Uma lei que permita calcular quantos minutos essa pessoa caminharia no dia N é a lei de formação dessa sequência. Então você tem, no primeiro dia ela caminhou 20 minutos. No segundo, vou chamar do primeiro elemento, 20 minutos. No segundo dia, que é o meu segundo elemento, ela caminhou 20 mais 2 minutos. Que ela caminhou, então, um total de 22 minutos, ok? No terceiro elemento, ela caminhou 20 mais 2 mais 2. De forma que eu preciso generalizar. Isso aí que dá 24. Então, ela sempre vai caminhar 20 mais... Aí o número 2 sempre aparece. Olha só. Aqui o número 2 apareceu 0 vezes. Aqui o número 2 apareceu 1 vez. E aqui o número 2 apareceu 2 vezes. Tá vendo? Então você tem assim, ó. 20 mais 2 vezes 2, ok? Então, quando é que era o número 1, o número 2 apareceu 0 vezes, 2 apareceu 1 vez, 3, 2. Então, no enésimo termo, então o número 2 vai aparecer n menos 1 vez, né? É 3, 2, é uma unidade menor, a unidade é menos. Então, essa lei aqui, a lei de formação dessa sequência, ela aparece aí na letra C. Tá? Então, eu te mostrei como encontrar essa lei de formação.
Mas você aí, se você testasse as alternativas na questão, você encontraria. Por exemplo, ó, se você coloca o 1 no lugar do n, então 1 menos 1 dá 0. Então significa dizer quando aqui é 1, é no primeiro dia que dá 20, que é verdade. Quando você coloca o número 2 aqui, 2 menos 1 que dá 1, então aqui daria 2, é 22, verdade. Você coloca o número 3 aqui, 3 menos 1 dá 2, vezes 2, 4, 24, verdade. Então, teria como testar as alternativas para descobrir a resposta da questão 1. Ok? Então, letra C. Segunda questão. Uma sequência numérica infinita, é 1, é 2, é 3, é n, é tal que a soma, olha bem, aqui é a soma dos n termos iniciais é igual a n ao quadrado mais 6n. Ele quer saber o quarto termo dessa sequência. Então, cuidado que essa lei que representa essa sequência aí, agora representa uma soma, tá certo? Então, por exemplo, aí você tem a soma de n elementos, que é igual a n ao quadrado mais 6 vezes n. Então, por exemplo, se você falar em soma de 4 elementos, então você estaria calculando aqui a soma do primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto elemento, tá? Então, se você quer descobrir o quarto elemento, é importante que você faça e encontre a soma de 3 elementos. Então, você faz a soma de 4 elementos, isso aqui representa a soma de 3 elementos, mais o quarto. Então, para encontrar o quarto elemento, é necessário que você pegue a soma de 4 elementos, subtrai a soma de 3 elementos, para encontrarmos o quarto termo. A soma de 4 elementos é colocar no lugar de n o número 4. Então, fica 4 ao quadrado menos 6 vezes 4. Mais. Então fica 4 ao quadrado mais 6 vezes 4. Menos. Encontrar a soma de 3 elementos é no lugar de n colocar o número 3. Então fica 3 ao quadrado mais 6 vezes 3. Isso será o meu quarto elemento. Aí você faz 4 ao quadrado quer dizer 6. 6 vezes 4 dá 24. Menos. Aí aqui vai dar 6 vezes 3, 18. 18 mais 9 dá igual a 27. Então o seu quarto elemento aqui, vai ser 40 menos 27, que é igual a 13. Então você acabou de descobrir, isso implica dizer que o seu quarto elemento é igual a 13. Legal? Então, resposta da questão 13. Então, 13, que é igual ao quarto elemento. Então, resposta letra B de bola, ok? Então, tem esse procedimento aqui que tem que tomar cuidado se for uma soma. Bom, no terceiro aí, eu vou fazer um exemplo também que é soma, para vocês aderirem melhor aí o conceito. A soma dos n primeiros termos de uma sequência é dada por uma fórmula. Então, isso aqui é uma soma. Desse modo, a diferença entre o segundo e o primeiro termo dessa sequência. Vamos lá. Vamos fazer de novo. Então, você tem o seguinte. A soma de n elementos dessa sequência é dada por uma expressão que é essa aqui. Ó. Olha só. 3n ao cubo mais 2 vezes n. Se você coloca no lugar de n número 1, você está encontrando a soma de um elemento só, que é o A1. Tá? Então, quando você coloca no lugar de 1n, assim, você está calculando o primeiro elemento. Então, o primeiro elemento será 1 ao cubo, que é 1, vezes 3 dá 3, mais 2. Então, o primeiro elemento aqui, o A1, é igual a 5. Agora sim, se você quiser encontrar o segundo elemento, você estaria calculando aqui o A1 mais o A2, a soma dos dois primeiros elementos. E aí, quando você coloca no lugar de n aqui o 2, 2 ao cubo mais 2 vezes 2, esse resultado é a soma dos dois. Então, o primeiro elemento você já tem, que é o número 5. O segundo elemento é que você quer encontrar. Aqui você calcula 2 ao cubo, que dá 8, vezes 3 dá 24. Aqui mais 4, que dá igual a 28. Aí você descobre o segundo elemento, subtraindo 28 menos 5. 28 menos o 5. Então, nós teremos aqui como resposta 23 para o segundo elemento. Aí ele quer que você calcule o segundo elemento menos o primeiro. Aí o segundo elemento foi 23, o primeiro elemento foi 5. Então a resposta dá 18. Então, a resposta da questão número 3, letra B, 18, ok? Vamos para um quarto exercício. A soma dos n primeiros termos de uma sequência, de novo, numérica, é dada por essa expressão aqui. 8n ao quadrado menos 1. Pode afirmar que o décimo termo é igual a quanto? Então vamos treinar de novo aí como encontrar a soma de uma sequência. Tá? Ele fala a soma, ele quer encontrar o décimo termo. Então, quando você soma 10 elementos, você está somando o A1,
mais o A2, mais o A3, etc. Deixa eu colocar menorzinho, deixa eu chamar para cá. Você tem a soma de 10 elementos, você tem o A1, o A2, o A3 e assim por diante, etc. Até o A9 mais o A10, tá? Você tem a soma dos 10 elementos aí. A soma de 10 elementos. Se você quiser descobrir quem é o 10º elemento, você pega a soma de 10 elementos. Tá? Aqui ó, você tem 9 elementos somados, então a soma de 9 elementos mais o A10. Então você vai pegar a soma de 10 elementos menos a soma de 9 elementos, que isso será o 10º elemento. Então, a expressão dada aí para a soma de n elementos foi dada uma expressão que vale 8n ao quadrado menos 1. Tá? Então você substitui no lugar de n o 10 e no lugar de 9, no lugar de n o 9 aqui para encontrar o 10º elemento. Então, substituindo no lugar de n 10, então você tem ó, 8 vezes 10 ao quadrado menos 1. Isso aqui é a soma dos 10 elementos. Menos a soma de 9 elementos é colocar no lugar de n o 9. Então fica 9 ao quadrado menos 1. Então isso aqui será o seu 10º elemento. Observe que nós estamos fazendo o seguinte. A soma de 10 elementos menos a soma de 9 elementos. Ok? Então, resolvendo essa expressão, nós encontraremos o valor aí, o resultado do A10, que é o 10º elemento. Então aqui você tem 10 ao quadrado que dá 100, vezes 8 que dá 800, menos 1 que dá 799. Menos, aqui você tem 9 ao quadrado que dá 81, aí você multiplica, certo? Vezes 8. Então 8 vezes 1 dá 8, 8 vezes 8 dá 64, menos 1, que dá 647. Tá bom? E agora você subtrai 799 menos 647, e você obterá um 2 aqui, 4 para 9 dá 5 e 1. Obterá 152. Então, o 10º elemento, ele vale 152. Resposta do 4º exercício, letra E. Tá bom? Então, resposta do 4º exercício, 152. Beleza. Vamos para o próximo. Seja um tipo de sequência assim. x1 é igual a 1 sobre 1, x2 é 1 mais 1 dividido por 2 mais 2, e assim por diante. Você precisa entender o que está acontecendo aqui com a lógica. Quando é x4, então o 1 apareceu 4 vezes e o 4 apareceu 4 vezes. Então, ele quer que você encontre xn. Então, ó, veja só. Ele diz assim, ó, x1, o 1 apareceu uma vez. x2, o 1 apareceu 2 vezes e o 2 apareceu 2 vezes. Então, se você quiser encontrar xn, tá, que seria o termo geral, então o número 1 aqui em cima ele vai aparecer n vezes. E o número n aqui embaixo, ele também vai aparecer n vezes. Então você tem o 1 aparecendo n vezes e o n aparecendo n vezes. Então, simplificando, o xn dará 1 sobre n. Você também encontrou aí uma fórmula, uma expressão que representa o termo geral. Então a resposta é a letra A. Tá legal? Muito bem. Então, até a próxima, até a aula presencial. Um beijo a todos.